Sejam muito bem-vindos ao canal Aurélio Schomer, mais uma vez aqui ao lado dele, falando sobre a história do Brasil Vira-Lata. Uma pergunta bastante ampla, né, que permeia todo o livro. O que é a civilização brasileira? Bom, civilização a gente tem desde o início, né? Porque a civilização está ligada à ideia de títulos, de cidade, né? O Brasil começa com a fundação das vilas, né? Ilhéus, São Vicente, né? Pernambuco, Olinda, né? Então, e já começa civilizado, porque já vem de um povo civilizado, né? E vem de um povo civilizado que remete à Civitas Romana, ao Império Romano. Por quê? Porque em Roma você tem a primeira grande cidade da história, né? E não só grande, a primeira cidade intercultural da história. Roma, ela tem um sentido de cidadão romano, cidadania, que se opõe a qualquer diferença étnica, a qualquer diferença fenotípica, não é negro, não é branco, é a cidadania que te define, que te coloca como indivíduo. E é intercultural, ou seja, ela não é multicultural, vista com culturas à parte, mas com uma cultura que é englobante, né? Que engloba todas as formas e os comportamentos, né? Que engloba todo o viver cultural das comunidades que dela fazem parte, das pessoas que fazem, das famílias que fazem, a partir de alguns pressupostos. E quais são esses pressupostos? Eu diria que nenhuma cultura será tão fiel a Roma quanto a cultura portuguesa. E nenhuma cultura será tão fiel à cultura portuguesa quanto a cultura brasileira, com todas as influências que tem. Como é que está esse processo? Muito se fala tal dos lusitanos, né? Viriato, então, se fala dos iberos, né? As culturas celtiberas, né? Mas eles tiveram pouquíssima influência cultural, que define, antes dos germânicos chegarem na Península Ibérica, que eles vão ser a maioria, eles vão ser os definidores, né? Principalmente visigodos, mas também suevos e tal. Você tinha uma cultura, Roma tem um predomínio, o Império Romano tem um predomínio sobre a Península Ibérica, que inclui o que seriam os lusitanos. Os lusitanos são vencidos e Roma põe suas bases, né? Lisboa é uma cidade que tinha sido um entreposto grego, mas também depois vira romano. E Porto Scali, que é a cidade do Porto, que quando vai começar o país de novo com Guimara Pérez, né, também é uma cidade romana. Então Roma deixa de existir o Império cai, e é substituído pelo Reino Visigótico de Toledo, chamado a influência toledana, domínio toledano, até que chegam os islâmicos. Os visigodos, como povo germânico, ele vai adicionar à cultura romana, e isso está presente na gente, a questão da passionalidade, da sensualidade e da passionalidade. O fato de você ter esse lado sensual, passional de nossa cultura, essa é uma herança germânica que vem via visigodos. Aí, com a tomada, Portugal vai nascer dessa tomada. Portugal, como país, como diferencial em relação à própria Espanha, como digo Espanha, a Espanha castelhana, a Espanha de Castela, é justamente da invasão moura, a invasão muçulmana. A invasão muçulmana toma quase toda a Península Ibérica, incluindo a totalidade do atual território de Portugal, mas não muda o povo. Não há uma troca de povo absoluta. Os do norte da África, que foram os principais, né? Não só os do norte da África, também veio gente da Arábia, nunca vão ser maioria na Península Ibérica. Geneticamente não estabelece essa maioria e não mudam a língua. A língua continua a mesma, que é o galego. Sim. A gente fala, né? O galego é latim. Nós falamos latim, nós falamos a língua de Roma. O português é uma das línguas mais próximas do latim. Latim original. Aí, com o Pelágio, Covadonga, vai começar a resistência, a reconquista. O processo de 8 séculos de reconquista. E começa nas Astúrias. As Astúrias era quase como se fosse a região mais atrasada na época do Império Toledano, do Reino Toledano, visigótico. Mas aí que está, a base não é asturiana no sentido da cultura asturiana. Eles vão procurar copiar
a cultura toledana. Não tem como referência a cultura toledana. Todos os documentos dos primeiros reinos asturianos e depois galegos, Galícia, por exemplo, teve capital há muito tempo em Braga, que hoje pertence a Portugal, cidade de Braga, povoado bracarense. Né? Então a referência é essa e a inspiração também, lógico, que é uma inspiração para a Reconquista, nos reinos francos, na França. Né? Porque a França vem com Carlos Martel, com Carlos Magno. Né? Essa inspiração francesa também é uma forma de ver, é uma forma de se definir, de procurar referências. Então essas referências elas vão dar em Guimara Pérez, que vai fundar o condado portucalense, né? Vai refundar Portugal. A primeira vez você usa o nome Portugal. Né? E a partir daí vai chegar no Portugal independente do século XII. Esse Portugal independente ele não termina a Reconquista ali ainda, não estava concluída a Reconquista. A Reconquista é a obra do século XIV, no caso de Portugal, que é unificado o país, né, nessas bases culturais que estão aí. E aí chega no Brasil e simplesmente faz a transmutação, a transmigração dessa cultura. Os tupis são englobados, os tapuias são englobados, os africanos são englobados. Não houve essa descontinuidade. Não é uma nova civilização. Quem vai a Portugal, quem vai a Lisboa, vê Salvador. Quem vai a Salvador, vê Lisboa. Hoje, com toda a influência da União Europeia, com todas as influências que Portugal recebeu, e esse diferencial também, quem sai de Portugal para a Espanha, em qualquer lugar, incluindo na Galícia, vai ver diferença. Vai ver que foi para um país diferente. Mas de Portugal para o Brasil não existe essa diferença. Essa diferença cultural, essa diferença étnica. Nós somos a própria questão da magia, eu coloco isso no livro várias vezes. Essa feitiçaria, essa coisa do despacho em esquina, isso não é africano, nunca foi. Isso é português. Falando em africano, e aí talvez incluindo também o indígena, qual o peso dessa influência? Sim, claro que tem influência, né? Não vou negar que tem influência. A influência tupi ela é mínima, né? Do ponto de vista cultural. Nada do que era tupi sobrevém. Nada do que era tupi continua. Ele não tem uma continuidade. O africano, existe uma absorção muito grande. E claro, vai ter alguma coisa que você vai identificar na cultura popular brasileira, alguma raiz africana e até um certo saudosismo da África que é muito saudável na nossa história. Né? Sim. Muito interessante. Né? Não é só Gilberto Freire que resgata isso. É porque Portugal já tinha uma relação com a África muito próxima. Né? Uma relação de início, né? Primeiro para o norte da África, que também no norte da África, como eu explico no capítulo do livro, ele tinha uma grande influência da África subsaariana porque os escravos vinham de lá. Né? E ao virem de lá também eles foram moldando aquelas sociedades, né? A sociedade do que hoje é Tunísia, Argélia, Marrocos, basicamente, que eram as regiões que mais tinham ligação com Portugal e com a Península Ibérica. Então já tem essa relação e vai se tornar essa relação muito mais forte com o fato de que a África subsaariana ela toma contato com o mundo a partir de Portugal. Então Portugal se deixa influenciar por isso, até por ser intercultural. Portugal estava aberto, como a cultura romana estava aberta a todas as influências. Porque a cultura romana elege como profeta, como filho de Deus, como verbo de Deus, um judeu, Jesus Cristo. Então estava aberta a isso. Como estava aberta aos egípcios, né? Como estava aberta aos próprios celtibertos, né? Aos celtas em geral, aos germânicos, as influências. E isso nós trouxemos dos romanos, passou pelos portugueses e chegou aos brasileiros. Agora aqui, se tem uma coisa talvez que seja tipicamente brasileira, que tem uma marca brasileira, e que tem a ver com o paulista também, na origem, essa matriz paulista, sempre falo, no livro eu explico. São as 3 matrizes, Pernambuco, Bahia e São Paulo. Todo o país vai ser enredado a partir dessas matrizes. Né? Então, na matriz paulista, você tem uma influência muito grande do tapuia. O tapuia é determinante para essa questão o bandeirante, ele incorpora o espírito do tapuia. Né? Que esse tapuia é esse andante, esse caçador-coletor, ele anda, não sei que o brasileiro, ele anda. O português já tinha isso, lógico. O português fez isso com o mundo.
Sim. Mas vai encontrar uma correspondência na cultura tapuia disso. Essa coisa do interior, do sertão, do sertanejo, do boiadeiro. Isso é tapuia. Uma grande influência tapuia que a gente pode identificar. Se a gente for ver os Chavantes, né? Eu gosto muito dos Chavantes como exemplo. Os Chavantes eram povos tapuias que estavam no que hoje é o estado do Tocantins, quando chegaram a mineração, no século XVIII, chega em Goiás, e eles não quiseram ficar, eles não quiseram conviver com o português. Eles conseguiram, eles não nadavam, eles conseguiram passar o Araguaia, não se sabe como até hoje, atravessaram o Araguaia e foram parar no Xingu, onde estão até hoje. Né? Os Chavantes estão no Xingu até hoje, foram encontrados pelos irmãos Vilas Boas, no meados do século XX, foram encontrados lá tal como estavam os Chavantes. Os Chavantes era a cultura tapuia que tinha agricultura, do milho. Sim. Né? É uma cultura muito interessante. E ao ver, assim, hoje as observações etnográficas lembram muito de um retrato desse tapuia original. Sim. E é muito interessante, é uma certa correspondência com a cultura tapuia. Então, se tinha alguma influência, né? Até por essa questão da forma de lutar, a forma de brigar, a forma da emboscada, essa coisa, o cangaceiro tem muito a ver tem muito do tapuia. Né? Essa coisa do coronel do interior tem a ver com o tapuia. Mas eu acho, claro, uma influência menor, não é o determinante. O determinante é luso, que não é lusitano, que é basicamente romano, com algum ingrediente na sensualidade e na passionalidade do elemento visigodo, do elemento germânico. Acho que é isso. Perfeito, uma boa gênese, uma ampla gênese dessa cultura brasileira. Se você gostou do tema tratado, de todos os temas que a gente tratou aqui até agora, vale muito a pena comprar o livro. O link está aí na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse conteúdo que vai ser cada vez mais frequente.